ela disparava um gatilho que vinha, ela fazia a negação. Que de certa forma não era uma negação, né? Porque a negação, se vocês vão ver ali, ela reprimia mesmo, ela tirava ali aquele sentimento. Ela retirou o sentimento da dor, mas ela associou esse sentimento da dor à relação, ao prazer. Ela não se permitia viver esse prazer, porque estava dissociado. Ela não conseguia, ela não conseguiu elaborar isso. Então, como ela não conseguiu elaborar, ela dissociou, ela retirou aquilo ali. O sentimento da dor fez com que ela realmente retirasse aquilo ali, aquele sentimento do trauma, aquela dor profunda. Gente, é como se você tirasse um pedaço do corpo e você não percebesse que você não tem esse pedaço. Deu pra entender mais ou menos? Agora, assim, você dissociar um pedaço de si mesmo. O exemplo, o que aconteceu com a minha filha, eu acho que é bem isso de desassociação. Quando ela tinha 18 para 19 anos, minha mãe faleceu. A relação delas era muito próxima. Ela foi ao sepultamento, ela participou de tudo, mas ela simplesmente não se lembra de nada. E ela não lembra de nada. Quando a gente conversa sobre alguma coisa, ela faz cara de paisagem, como se de fato ela não lembra. E a partir daí ela se recusa a ir em qualquer cemitério, sepultamento. Mas ela não lembra que a avó morreu. Ela não lembra. Ela lembra que a avó morreu. Mas ela não lembra do sentimento. Sofrimento dela. Ela não lembra quem estava, ela não lembra de nada do velório. Daquele momento. Pode ser também que ela vai associar outro mecanismo que você vai identificar lá na frente. Eu não vou colocar como dissociação, mas você vai perceber talvez aonde que realmente houve esse mecanismo. Vamos lá pra frente, que aí eu vou explicando outros para vocês entenderem. Identificação introjetiva ou introjeção. É um mecanismo baseado na assimilação de características dos outros, que se transformam em modelos para o indivíduo. Esse mecanismo é a base da constituição da personalidade humana. A criancinha pequenininha, bonitinha, vai ver o papai e a mamãe, e aquele papai e mamãe pode ser um exemplo para ela, né, de identificação. Eu vou introjetar em mim comportamentos do meu pai, comportamentos da minha mãe, ou das pessoas, até do cachorrinho, né? Eu vou me identificar com aquele comportamento, aquela coisa ali em si, um objeto. Eu vou ter o meu foco para aquele objeto que vai me fazer bem e eu vou me transformar nesse comportamento. Então, esse mecanismo é a base da constituição da personalidade humana. Na identificação, o indivíduo identifica-se com o personagem ou grupo. No caso dos adolescentes, eu trabalho como orientadora educacional e eu estou na escola e eu percebo aqueles meninos que se relacionam, parece que todo mundo é igual. Você vê assim, se vestem a mesma coisa, usam o mesmo batom, se automutilam porque todo mundo está se automutilando. Então, assim, vira uma identificação introjetiva. Eu introjeto em mim esse comportamento. De forma a partilhar triunfos e glórias, minimizando as angústias. Identificar-se como um objeto com parte dele ou por inteiro e incorporá-lo. Tornar-se ele, para que ele possa estar protegido, pegar do outro para mim aquilo que me agrada. Isso é aí um dos exemplos. Quando o filho cresce e ele age da mesma maneira que os pais. Né? Às vezes até tanto o lado positivo quanto o lado negativo, mas aqui dentro da psicopatologia, quando nós falamos sobre mecanismos de defesa, a gente tem que olhar de uma forma diferente, né? Na verdade, a gente tem que olhar da maneira que aquilo não está fazendo bem ao cliente e que ele projeta esse mecanismo diante da realidade de dor. Então esse é um momento da introjeção. Eu vou trazer para dentro de mim alguma característica, algum comportamento, e eu vou continuar tendo esse mesmo comportamento que eu introjetei em mim. Pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser do irmão, mas de repente uma angústia, que como a gente falou antes, né, o mecanismo de defesa ele vem ao encontro de um momento de angústia e de ansiedade. Eu estava pensando em relação aos adolescentes, eu vejo que uma grande maioria tem desenvolvido depressão. E aí o outro fala, nossa, meu amigo tem, fulano tem, todo mundo não sei o que e tal. E a impressão que eu tenho é que aquele que não tem, também quer ter, porque os outros têm. Porque eles querem se pertencer, né? Se pertencer. Existem
é uma infinita, gente, literatura sobre essa questão do comportamento do adolescente nos dias atuais. Né? Essa questão da grande informação, essa demanda violenta de informação, de muitos flashes. Hoje em dia, vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Quando você assiste uma reportagem, as emissoras de televisão, elas têm 20 minutos para poder ficar lançando. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que trabalha na imprensa e ele me falou sobre essa questão. Todas as emissoras, elas precisam de 20 minutos para ficar lançando novos assuntos. E o que acontece? Cada vez você não tem tempo de elaborar. Antigamente você tinha uma notícia, né? Fulano morreu, ou então uma catástrofe aconteceu, um tsunami, enfim. Mas a gente tinha ali naquele momento condições de elaborar, de entrar, de você começar a ruminar aquela história, aquela notícia, e você ia fazendo as elaborações daquilo que era bom e que não era, aquilo que te fazia bem ou que não fazia. E hoje em dia o que acontece? Você não tem tempo. Porque daqui a pouco que aconteceu um tsunami, ele já vem com uma notícia que aconteceu um roubo em tal lugar, a violência, e você não tem tempo de elaborar. Isso está acontecendo com os adolescentes. Porque a vida está tão banalizada. As pessoas, elas não... Aí vem os mecanismos, né? A gente, é tanto mecanismo de defesa, porque você vai sentindo essas angústias. Todos os dias você sente angústia. O adolescente, ele não consegue lidar com os pais ausentes, porque vai dando presentinho para poder sanar a ausência, porque hoje em dia os pais estão cada vez mais ocupados. E aí o adolescente, ele vai o quê? Se pertencendo a um grupo, que a identificação projetiva vai acontecendo, porque eu estou sentindo falta. Isso gera o quê? A angústia. Não tenho meu pai, não tenho a minha mãe. Então eu tenho um grupo ali que vai me acolher. Se esse grupo ali vai me acolher, eu estou sentindo muito bem, mesmo que seja um grupo que não... E quero ser que não seja muito bem aceito socialmente, mas se eu estou me sentindo bem dentro desse grupo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eles fazem, né? Então tá aí essa liquidez, né, de conteúdo, não há uma consistência de sentimento, de elaboração daquilo que os adolescentes, eles não conseguem elaborar os sentimentos, eles não sabem. Eu falo isso pra vocês, gente, porque eu tô lá na escola e eu atendo muitos adolescentes. Né? E como orientadora, isso nos dá assim, uma facilidade, né, deles conversarem, enfim. Mas assim, há uma liquidez de sentimento muito grande. Tudo muito inconsistente. Né? Um limiar de frustração deles é assim, muito pequeno. Eles não sentem. A frustração é algo assim doentia para eles não podem sentir isso. E aí vem esses mecanismos de defesa que a gente sabe que muitas vezes já estão se tornando não adaptativos, mas patológicos. Quando o impulso muito... Vamos lá, projeção. Deu para entender a introjeção? A projeção, vamos ver. Projeção ou identificação projetiva. Projetar no outro, pessoa ou objeto, tirando de si aquilo que recusa, tornando o outro possuidor e controlador das partes com as quais cria-se a identificação. Quando o impulso muito inaceitável é atribuído a outra pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês muito, muito interessante. Dentro do setting psicanalítico eu estava atendendo uma pessoa. E foi muito interessante, gente, porque a pessoa, ela se sentia muito assim, medíocre. Ela não aceitava um comportamento dela de aceitação de tudo. Então era aquela pessoa que tudo para ela estava bom, não conseguia crescer financeiramente, emocionalmente, nada. A vida dela era uma vida muito estável. Estável nesse sentido que ela achava, né? De mediocridade. Não crescia, não buscava esse crescimento. E ela projetava essa atitude, esse comportamento no irmão. Ela tinha pavor ao comportamento do irmão. Ela falava que o irmão era um medíocre, que não queria crescer, que não queria fazer nada e que ele não queria nada da vida. E ela estava projetando nele aquilo que ela era. Então, assim, era uma projeção, era gritante. Todas as vezes, uma coisa importante que vocês
procurem, quando vocês estiverem atendendo, quando o seu cliente ou o paciente vai chegando no setting, a primeira coisa que ele falar é aquilo que mais incomoda. É aquilo que mais está tocando na ferida. E era uma coisa interessante, que quando ela chegava para falar do irmão, que era algo assim que para ela era inaceitável, o irmão dela ser uma pessoa que não queria nada na vida. Para ela, ele não queria nada na vida, mas ela projetava o próprio comportamento. Isso é uma projeção. Ou, por exemplo, o fato da pessoa sempre culpar os outros. Tipo, eu faço isso porque você. Eu tô sempre irritado porque você sempre faz alguma coisa pra mim. Isso é um tipo de projeção, tá vendo? Mas ela é assim? Porque a projeção, eu projeto um comportamento meu no outro. E eu não consigo ver esse comportamento em mim. Então, digamos, uma pessoa muito invejosa. Eu gosto muito quando a gente para um pouquinho para pensar. Aquela pessoa que eu detesto e que eu odeio e que eu não consigo nem olhar para a cara dela, ela tem alguma coisa que eu gostaria de ter ou eu tenho. Então eu projeto naquela pessoa aquilo que está em mim. Esse conceito de projeção é justamente isso. Você tem que ver se essa pessoa tem essas características. Se ela não tiver, não é uma projeção. A projeção é algo em mim e eu projeto no outro. E eu não enxergo que eu tenho aquilo, entendeu? Porque é inconsciente. Eu estou vendo a projeção como algo negativo. Ela poderia ser positiva? Por exemplo, quando você quer projetar o que o outro tem de positivo. Mas o que é de positivo traz prazer. E o mecanismo de defesa, ele vem como algo para poder diminuir a angústia. Então não é positivo assim. Eu não consigo. Mas veja só, a pessoa ela pode estar angustiada por aquela pessoa ter alguma coisa muito positiva e ela não ter, ela não conseguir. Não, aí não é uma projeção. Não é projeção, porque a projeção Seria eu inveja, tenho. A projeção eu tenho. A gente pode enxergar esse mecanismo também que os pais fazem com os filhos, de eu quero que você seja aquilo que eu não consegui ser, porque ele vê na criança ele outra vez. Então, se ele vê aquele comportamento no filho que ele tem e ele não aceita, é uma projeção. Eu quero assim deixar muito claro para vocês entenderem que a projeção é algo que está em mim e que eu projeto no outro e eu não consigo enxergar no outro. Esse desejo que os pais têm, assim, meu pai era caminhoneiro, não terminou nem o ensino médio. Então, quando eu me formei, para ele, assim, ele falou assim, nossa, você fez tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo. Isso não é uma projeção, é um desejo dele, né? É um sonho que ele teve como pai de ver essa realização no outro. É uma realização para ele, mas não uma projeção. A projeção, por exemplo, é igual aqui, ó. Quando é difícil aceitar que somos invejosos e passamos a achar que todo mundo é invejoso. Né? Aí todo mundo tem inveja, mas eu não tenho. Mas eu estou projetando no outro aquilo que eu tenho. Eu não enxergo. A projeção é assim. Eu não enxergo. Alguma pergunta? não, mas então, quando eu falei nesse sentido, por exemplo, seu pai tinha um sonho de ser médico, ele não conseguiu. E aí desde pequeno ele quer te preparar, ele quer te fazer para que você seja aquilo que ele não conseguiu ser. Ele vai projetando em você aquilo que ele queria poder ter feito. Não é uma projeção. Mas é consciente, é consciente. É uma realização. É importante que vocês saibam que os mecanismos de defesa, eles são inconscientes. Lembra, mecanismo aliviar a dor. Então não é uma dor. Assim, ele não ter conseguido se formar ou ser um médico pode não ter gerado uma dor, mas é uma questão mesmo de realidade. Né? Ele não conseguiu, ele não é uma projeção do que ele é. Porque o importante é vocês entenderem o seguinte: a projeção é um comportamento que eu tenho e que eu não consigo enxergar em mim o que eu vejo em todo mundo, ou projeto em uma pessoa só. Como no caso dessa pessoa que eu fazia o atendimento dela, ela era uma pessoa, você percebia que ela queria crescer na vida, mas ela não conseguia e ela achava que todo mundo, principalmente o irmão, era medíocre. Era uma pessoa que não crescia, mas ela era assim, e ela não se enxergava. Entendeu? Deu para entender? A negação para mim é um dos mais simples de todos os mecanismos, porque é quando você nega uma realidade que te traz dor, né? Por exemplo, uma viúva, né? Faleceu o marido, ela, ai gente, eu não acredito que meu marido morreu.
É a primeira forma dela negar aquela situação, negou. Ali você não aceita aquele momento, né? Aquela situação. A negação você vai sempre negando. Então é quando se bloqueia o reconhecimento de uma verdade incontestável, dolorosa e inoportunamente prazerosa. Os seus pais que se recusam a lidar com a sexualidade dos filhos, ou simplesmente perceber que cresceram. Aí fica a mãe ali tratando o menininho, ou a menininha que já está com 17, 18 anos, como uma menininha de 8, 9 anos, né? Colocando a roupinha, pedindo para sair de casa com uma blusa de frio. Esse tipo de comportamento é negar que está acontecendo algo que é incontestável. Você está vendo a coisa acontecendo, mas a pessoa ela nega aquela questão. Kélia, a pessoa que ela não consegue sair da dor do luto, perdeu o ente, e ela tá ali 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tá na negação. Tá, ela tá na negação. Eu falo assim, pra vocês um exemplo meu. A minha mãe faleceu, tem 7 anos que a minha mãe faleceu. E eu sei que eu tenho esse mecanismo, porque eu nego. Às vezes eu falo assim, não acredito que a minha mãe morreu, porque assim, a gente tinha uma relação muito profunda de amizade, né? Era assim, como se fosse unha e carne. Então, pra mim, a dor da morte da minha mãe foi algo muito profundo, foi um marco dentro da minha história de vida. Eu esperava assim, sei lá, qualquer um morrer, menos ela. Todo mundo poderia morrer nesse mundo, menos a minha mãe. Então, eu vivi um processo de negação durante muito tempo mesmo, gente, assim, a ponto de anos, sabe, de você parar, aceitar aquilo ali, todo mundo. É tão interessante que no velório mesmo, lá no cemitério, eu cantava. Olha só como é que as coisas, né, assim, como que a mente da gente é profunda, a questão do mecanismo de defesa, né? As pessoas perguntavam assim, nossa, Kênia, mas você tá tão bem, porque eu negava aquilo ali. Né? Então assim, eu cantava, rezava o salmo, e tananã, e conversava, eu cumprimentava todo mundo, e as pessoas falavam assim, ela vai cair. Vai, porque era uma situação assim de dor muito grande, mas eu negava. Essa negação, gente, ela é comum a todo mundo, principalmente na questão da morte. Né? E isso aí é sério, então foi algo que eu tive que trabalhar bastante comigo. Hoje eu aceito, sem chorar, porque se fosse alguns anos atrás eu já tinha me desmontado aqui, né? Justamente por causa dessa questão da negação. Seria no caso de doença também, né? Doença também. As pessoas negam inicialmente ao tomar conhecimento do diagnóstico. Quando a pessoa mesma ela descobre que ela pode estar com câncer, e aí câncer de mama, muitas mulheres são assim. Elas vão lá, descobrem que tem um diagnóstico de câncer e elas não vão fazer o tratamento, porque elas estão negando. Um caso desse também é uma questão de análise minha, de uma paciente que eu tenho, que ela tem câncer. No primeiro momento ela já sabia, ela tinha certeza que ela estava com câncer, mas ela não fez os exames no começo. Então demorou para fazer os exames, aí criou toda uma situação de dificuldade mesmo para poder diminuir esse câncer, porque ela negou até cair a ficha de que ela já estava realmente ficando numa situação ruim. Então ela precisou acordar para essa realidade, que foi o momento da maior dor. Aí pronto, gente, veio com 300 mil mecanismos de defesa para aliviar essa dor. E você percebe isso muito claro naquela atitude da pessoa. Então, quando fomos agredidos por alguém, outro exemplo, tá? Quando fomos agredidos por alguém, depois de um tempo só sentimos uma raiva que não sabemos do que, ou quando alguém que rouba ou não tem sentimentos de culpa. Por exemplo, uma pessoa roubou, não tem sentimento de culpa nenhum. Aquilo ali, quando alguém perde um parente próximo, é a negação. Eu roubei, tive as minhas consequências dessa situação, mas eu não sinto sentimento de culpa, porque eu não quero, eu nego aquela realidade. Alguma pergunta? Nesse caso aí também, eu tô falando aí, sei lá, por exemplo, eu vejo às vezes casos assim de mulheres que são agredidas pelo marido. E ali elas não reconhecem aquilo ali, tipo, muitas vezes elas são muito agredidas, muito machucadas e estão com a pessoa e é como, mas ele não fez nada, não. Isso aí é como se a pessoa não visse aquilo como é. Ela nega aquela situação, mas pode ser que ela crie um outro mecanismo de defesa atrás disso. Porque o negar é uma coisa inconsciente.
Mas às vezes ela começar a colocar outras desculpas já é uma racionalização. Ah, mas ele fez comigo, mas aí ela vai... Mas ele teve muitos problemas quando ele era criança. Então ela vai racionalizar a coisa. Aí você vai ver lá na frente que dentro do mecanismo de defesa da negação vem outros. Muitos outros atrás. A pessoa não tem só um, ela tem vários diante de uma negação. Nesse caso aí que a pessoa que você falou que ela rouba, né, e ela não tem sentimento de culpa, aí não teria alguma coisa de psicopatia? As primitivas, como eu tinha falado, eu estou falando dos mecanismos de defesa primitivos, que podem gerar psicose, que pode gerar os transtornos de personalidade. No caso, uma pessoa que vai roubar, ela está roubando toda hora, sempre, ela foi pega e pagou pena, e tananã, e etc. Ela simplesmente não tem sentimento de culpa daquilo ali. É uma psicopatia, né? A questão do sentimento, não tem um sentimento de culpa e nega. Porque ela viveu a consequência, ficou presa há anos. Mas ela não sente nada com relação àquilo. É uma negação também. Idealização e desvalorização. A idealização é quando eu idealizo muito algo, ou alguém, ou um objeto. Ou seja, é quando uma característica ou qualidade de uma coisa ou pessoa é levada à perfeição como forma de obscurecer os traços desagradáveis. O objeto que satisfaz os desejos, no caso, o seio bom, que aqui entra um pouquinho de Melanie Klein, torna-se o objeto ideal, sendo capaz de sanar todas as necessidades, não somente a do alimento. Um exemplo, mas eu vou dar outros para vocês verem. O homem que acredita que o oncologista da esposa é o único, o especialista, o melhor do mundo para curar a mulher. Então ele deposita uma idealização naquela pessoa, aquele médico ali é o melhor de todos, não existe médico melhor, e a desvalorização vai acontecer se a esposa dele falece. Aí a pessoa vai ser o primeiro a entrar na justiça contra o médico. Porque antes ele era idealizado, o médico perfeito, e depois ele se tornou o pior de todos. A mesma coisa, a idealização e essa desvalorização acontece muito nas questões emocionais, nos relacionamentos amorosos. Quando eu conheço alguém e eu acho que aquele homem é o mais lindo, o mais perfeito, o maravilhoso, que não existe homem nenhum melhor que ele. E aí, quando eu me decepciono com uma situação, eu vou acabar com a vida dele, eu vou transformar a vida dele no inferno, e eu desvalorizo e coloco ele como o pior homem da face da terra, e ainda assim eu associo depois os outros também como os piores. Isso é... Uau, isso foi fantástico. Mas é assim que acontece, né? A idealização. Porque, gente, é tudo muito... Os mecanismos, eles são muito potencializados, né? Não é uma coisa assim muito superficial. Quando você fala de algo que vai diminuir a sua dor e a sua ansiedade, você vai potencializar ao máximo aquilo ali para não te fazer sentir, né, tocar na tua ferida. Então você vai ao extremo. A idealização é ao extremo e a desvalorização também é extremista. Então vamos lá, outra, né? A questão dos homens, quando escolhemos uma pessoa amada, com características parecidas com os dos nossos pais, e a gente percebe que não é, aí a gente acha que tudo também não vale nada. A questão também da pessoa quando foi abusada, desloca o medo do agressor para uma fobia. Tudo isso também é relacionado à idealização. A idealização é um dos mecanismos de defesa que pode criar fobias. E fobias inexplicáveis. Às vezes uma situação, eu tive um relacionamento péssimo com alguém e aquilo ali foi tão... Eu me idealizei tanto os meus sonhos naquela pessoa que de repente eu crio uma fobia de barata. Sabe, coisas muito assim, que não tem explicação, mas que dentro do setting psicanalítico você vai perguntar. Aí você fala assim, mas por que a pessoa vai ter medo de barata? Né? Qual o motivo? Ela pode ter medo de qualquer coisa, ela desloca, ali fala, desloca o medo do agressor. Ela desloca algo para algo que para ela pode ser nojento, porque ela teve tanta repulsa e ela desvalorizou tanto aquela pessoa que ela desloca em algo que ela tem repulsa, que ela não gosta, que ela sente nojo, e aí aquilo ali é como se fosse realmente um deslocamento do sentimento de desvalorização para algo que ela não valoriza. Aí pode ser a fobia de algo que ela realmente colocou e depositou essa desvalorização.
Deu para ficar claro esse momento? Essa explicação? Repressão. Enfim, né? Repressão foi um dos primeiros mecanismos que Freud percebeu com os seus pacientes. A repressão é você reprimir, é você guardar e geralmente não, é um fato, a repressão faz você guardar para o lado do recalque. Ali sim existe o recalque. A repressão faz o histérico, as histéricas no caso, né, de quando Freud estudava, ela reprimia os sentimentos e colocava lá na caixinha, no baú do esquecimento dentro do inconsciente, que é o recalque. Então vamos lá, opera inconscientemente, expulsando os desejos, sentimentos ou fantasias da percepção consciente. Está presente em todas as neuroses e principalmente na neurose histérica. Trata-se de um movimento de recusa e eliminação da consciência, as exigências dos impulsos ou desejos racionalmente inaceitáveis. Quando coloca inaceitáveis, é aquilo que realmente a gente não aceita como sentimento, como pensamento, e a gente reprime. De acordo com Freud, é recusada a entrada na consciência, no nosso ego, os desejos por coisas obscenas, impossibilitando a satisfação dele por meio da autocensura, que entra aqui quem? Superego. Aí a repressão, o grande estudo de Freud foi aí, né? Nas pulsões dos meus desejos, que vem inconscientemente, e aí o meu ego, ele não vai conseguir ter consciência desse desejo, porque o superego, ele bloqueia esse desejo. É um poderoso mecanismo inconsciente responsável por fazer esquecer os acontecimentos e momentos traumáticos de extrema angústia. É considerado uma espécie de esquecimento motivado e seletivo. Frequentemente em graves acidentes ou pessoas esqueceram o que aconteceu. Eu gostei muito desse conceito, que a essência da repressão é simplesmente deixar algo de lado e mantê-lo a uma certa distância da consciência. Essa distância é uma distância muito longa, não é só uma distância pequenininha. Quando você reprime um sentimento, você procura colocá-la no esquecimento. Bom, agora que você, na sua pergunta com relação à sua filha, né, ela pode ter tido uma repressão do sentimento dela, ou não, ou uma dissociação. No caso, exemplo, quando uma pessoa não se dá conta de que está com raiva, e mesmo pela sua fisionomia ela mostra a mesma coisa, a raiva, e ela nega aquilo ali, é um sentimento de repressão, ela está reprimindo o sentimento dela, isso de uma forma mais simplificada e menos aprofundada. Mas, por exemplo, quando uma mulher teve um parto particularmente doloroso, ela continua tendo filhos, e cada vez que ela tem os filhos dela, mais dor ela vai sentir. Isso é reprimir, porque a cada nível de dor dela é surpreendente, ela está reprimindo um sentimento, ela está reprimindo uma situação. Às vezes é uma negação, ela não queria ter filhos, mas ela continua tendo. É muito inconsciente, gente, a repressão. Né? É um mecanismo de defesa inconsciente e profundo, porque eu nego, eu reprimo os meus desejos. Um exemplo, pode ser um exemplo assim, bem absurdo, mas você ter sentimentos pela secretária, você é um executivo, você tem muitos desejos sexuais com a secretária, a secretária é tua cunhada. Você nega, você reprime esse sentimento. Então você vai reprimindo esse sentimento, mesmo você sabendo que você tem esse sentimento por ela. Mas você reprima por quê? Porque para você é uma coisa obscena, é uma coisa absurda e inaceitável para sua consciência. Isso então, inconsciente, né? Inconscientemente. O deslocamento. Sim. No caso, a repressão, ela está ligada ao desejo, e a dissociação seria ao sentimento. A dissociação, você tira o sentimento de dor. A repressão é o desejo. É diferente, entendeu? Porque você dissocia um sentimento que te trouxe dor. Já a repressão são os meus impulsos interiores. Os meus desejos interiores eu retiro.
Alguns mecanismos, gente, quando vocês forem estudar isso profundamente, vocês vão perceber que muitos são parecidos. Você até se confunde, você fala, gente, isso aqui é o quê? É dissociação, é repressão? E dentro da própria clínica você vai ficar nessas dúvidas. Eu tive muitas dúvidas quando eu estava atendendo lá, até hoje eu tenho. Né? Tem horas que o cliente vai chegando para mim, ele chega com uma atitude que eu falo, gente, é um deslocamento. O deslocamento é até mais fácil, porque você desloca um sentimento para outra pessoa ou um objeto.